Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Meus irmãos, como é bom a gente estar num lugar onde a gente sente que Deus trouxe essas pessoas aqui. Como é bom estar nesse lugar onde é que a gente sente que o Espírito Santo guia o que acontece se a gente se permitir. Eu conversando com o Germano, quando estava passando o videozinho aqui, eu disse, Germano, consegue esse vídeo para mim? Eu disse para ele, porque eu tenho um grupo de empresários e todo ano eu mando para eles um vídeo da ADRA para poder recolher deles, Eu só mando vídeo e não falo nada, Só mando vídeo para eles, Eu achei muito interessante esse vídeo aqui agora, porque os irmãos sabem que nós temos a memória curta, A gente esquece muito fácil as coisas que acontecem. Então, a gente manda o vídeo, eles relembram, Aí o irmão aqui na frente já disse assim, não, eu vou pôr no grupo, E eu disse para o Germano, ficou bem mais fácil, daí tu só manda para mim. Querida igreja, a nossa lição que nós terminamos hoje de manhã foi um trimestre muito interessante, E eu acho muito interessante quando a gente vê Deus guiando as situações, Deus guiando a obra dele. Eu sempre peço para Deus que Deus me dê a sensibilidade de ver Deus guiando a obra dele. Que Deus me dê a sensibilidade para eu discernir o que está acontecendo, porque nós não temos essa sensibilidade, nós precisamos pedir para Deus. E eu fico acho muito incrível, porque eu já disse em algumas igrejas que eu vou pregar, não adianta me dar um tema, eu não sei montar uma mensagem, eu sei pregar aquilo que Deus me dá para mim pregar. Porque não é eu que sei o que as pessoas precisam, não somos nós que sabemos o que nós precisamos, é Deus que sabe o que a igreja precisa. E eu prefiro me colocar sempre nas mãos de Deus e dizer, Senhor, me dê a mensagem, eu vou, mas me dê a mensagem. Mas eu também não fico ociosa esperando, eu estudo bastante e Deus me dá a mensagem. Ontem de noite eu cheguei da igreja, já era 10 e pouca da noite, peguei e fui me deitar e eu disse para Deus, Senhor, eu vou botar o celular a despertar às 5 horas da manhã e o Senhor me dá a mensagem agora, de tudo aquilo que eu estudei, o Senhor me dá a mensagem. E Ele me deu a mensagem e eu prego com muita convicção que eu estou pregando o que Deus quer para a igreja. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. O irmão Juvenal já fez a oração clamando pela presença do Espírito Santo. E nós precisamos da presença do Espírito Santo para discernir a palavra de Deus, Porque a própria palavra diz que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, ele não compreende, ele não aceita. Então, nós precisamos de um poder sobrenatural, um poder maior para a gente compreender. E já foi pedido esse poder. E o Senhor disse, pedi e dar-se-vos-á. Se nós pedirmos segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Meus irmãos, eu acho muito interessante porque a palavra diz que nós somos o terceiro Elias. Nós temos uma mensagem para dar. Nós temos uma mensagem para dar. Primeiro Elias, segundo Elias, João Batista, e nós somos o terceiro. Então, nós temos que estudar muito a vida dessas pessoas, como é que elas deram essa mensagem, como é que elas eram para dar essa mensagem, quem eram essas pessoas. E eu fico olhando assim e fico pensando nessa mensagem aqui, a mensagem de João Batista me chamou muito a atenção, coisas muito profundas nessa mensagem aqui. Olha o capítulo 3 e o verso 2. Meus irmãos, quando o livro de Gálatas diz que na plenitude do tempo Deus enviou Jesus. Na plenitude do tempo, que tempo era esse? Deus nunca está atrasado, Deus nunca se antecipa, Deus sempre está no momento certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. E eu fico olhando assim e fico pensando, quando Jesus veio a esse mundo, a igreja de Deus, o mundo estava tão corrompido que nós vamos ver nesses versos aqui algo muito interessante. Olha o verso 2 do capítulo 3. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O que o sumo sacerdote representava?
Cristo Jesus. O sumo sacerdote representava Cristo Jesus. Mas agora aqui já tinha 2 sumos sacerdotes. Olha a condição da igreja, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus Cristo. Então, olha aqui, já tinha 2 sumos sacerdotes, então, na verdade, já tinha 2 Cristo. Porque o sumo sacerdote representava Cristo. E aqui diz assim, ó, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós vemos que João Batista foi chamado por Deus para preparar o primeiro advento de Cristo. E nós fomos chamados para quê? Para preparar para o segundo advento de Cristo. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Querida igreja, a palavra diz assim, se os nossos cultos não foram centralizados em arrependimento de pecado e adoração a Deus, eles não são culto a Deus. Olha como isso é profundo. E aqui a mensagem de João Batista era, arrependei-vos. Olha só o verso, olha o verso 5. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão reedificados e os escrabosos aplainados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Meus irmãos, eu fico olhando assim e fico pensando, né? Que incrível a mensagem que Deus deu para João Batista lá no deserto. Por isso que eu digo, Deus dá a mensagem. Deus fala com todo filho sincero que vai buscar ele. Deus fala e Deus dá uma mensagem. Aqui ele diz no verso 7, dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizados, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindouro? Meus irmãos, esse verso 7, muitas pessoas iam para o batismo de João. Eles iam para o batismo com o único propósito, fugir da ira vindoura. Mas eles não iam com o espírito de contrição, de arrependimento, não. Foi por isso que João teve uma postura tão firme. Uma postura tão firme quando ele chamou de raça de víboras. Inclusive, muita liderança estava lá, muitos judeus estavam lá, querendo fugir da ira de Deus. E ele teve essa postura. Olha o verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar a filhos de Abraão. Eles gostavam muito de usar que eles eram filhos de Abraão. Eles gostavam muito de usar essa frase, inclusive com Jesus. Eles disseram, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, se vocês são filhos de Abraão, produzi as obras de Abraão. Então eu fico olhando assim, ele diz assim, mas João Batista também disse, olha aqui, ó, Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Mas ele disse, se arrepende para isso acontecer. E olha o verso 9. E também já está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Lembra de João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, a gente vai vendo assim que isso se vai por a Bíblia toda, né? Ele diz que o machado já está posto à raiz da árvore. E ele diz que toda árvore, pois que não produz um fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Olha o verso 10. Meus irmãos, daqui para diante me chamou muito a atenção isso aí. Olha do verso 10 em diante. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Vocês perceberam que o arrependimento, ele te leva a uma mudança de vida? Ou pelo menos precisa levar?
Quando as pessoas entenderam o que João Batista estava falando, eles disseram para ele: o que é que nós fizemos agora? E ele começou a dizer. Por isso, meus irmãos, eu tenho essa convicção assim, que arrependimento, ouvir a mensagem de Deus sem uma mudança de vida, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Eu tenho certeza disso, absoluta certeza, porque Tiago fala disso. Se nós somos só ouvinte da palavra e não praticante, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Quando Tiago escreveu isso aí, as pessoas tinham uma mente que só o fato de ir na igreja e ouvir a palavra era certo. Só isso, não precisava fazer nada. Mas ele deixou bem claro, vocês estão se enganando a vocês mesmos. E a gente vai vendo, e olha o verso 11. Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Vocês perceberam, e gente, aquilo me chamou tanto a atenção, que a palavra, a mensagem de Deus, quando nós dermos a mensagem, nós precisamos muito, meus irmãos, da presença do Espírito Santo, para que essa mensagem toque no coração das pessoas que estão ouvindo. E as pessoas são levadas a tomar uma atitude em sair daquela condição complacente consigo mesmo, mas mudar de atitude. E olha só, olha o verso 12. Foram também publicanos para serem batizados, perguntando-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Meus irmãos, eu fico olhando assim, todo nível de pessoa foi a João Batista. Todos foram. E olha o que ele respondeu no verso 13. Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. A gente sabe que os publicanos eram odiados pelos judeus, principalmente pelo fato com que eles cobravam os impostos. Inclusive, Levi Mateus, ele teve muita dificuldade de ser aceito como um discípulo de Jesus, e só foi aceito porque foi o próprio Jesus que chamou ele, mas eles tinham muito ódio dele, pela forma como ele cobrava os impostos. Não só ele. A gente vê isso em Zaqueu, a gente vê em todos os cobradores de imposto. Eles tinham uma quantia para cobrar dos romanos, mas eles também podiam cobrar o que eles queriam. E João Batista foi bem claro. Ele diz: não cobreis mais do que o estipulado. E olha o verso 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Porque aqui os soldados também, era uma época tão corrupta, meus irmãos, que os soldados também se vendiam para dar um testemunho falso, para ganhar dinheiro, para extorquir dinheiro das pessoas. E eu fico pensando, nós estamos vivendo num mundo diferente hoje? Não, gente. Por isso que nós fomos chamados para dar essa mensagem. Por isso que nós fomos chamados para dar essa mensagem, meus irmãos. E eu fico olhando. E as pessoas, quando a gente vai buscar uma pessoa... Hoje de manhã eu até pedi oração lá na classe que eu estava participando. Esta semana agora que vai entrar, eu vou terminar o estudo bíblico com a Igreja Adonai. A igreja que desde março eu estou lá dando estudo para eles toda semana. E, por enquanto, ninguém tomou a decisão. Mas o pastor olha para a congregação e diz assim: irmãos, e nós achávamos que nós conhecíamos a Bíblia. Ele diz assim. A humildade daquele pastor é fora de série. Eu olho para ele e eu penso: misericórdia. A humildade dele, ele é o pastor e ele reconhece. Ele diz para a igreja assim: nós estamos aprendendo coisas que nós nunca sabíamos. E nós precisamos nos colocar sobre essa verdade. Ele mesmo diz que ele vai se colocar de joelhos e vai pedir para que Deus faça isso na vida dele. E eu fico olhando, Senhor do céu, quando Jesus diz que tem muitos lá fora que podem tomar o meu lugar, eu fico bem esperta para que ninguém tome a minha coroa, porque a minha coroa já é garantida por Deus. Então eu fico olhando, meus irmãos, e quando eu vejo isso, né, eu fico pensando assim, eu digo, toda vez que eu vou fazer o estudo lá, eu digo: Deus começou uma obra aqui dentro, e se vocês permitir, Ele vai concluí-la. Ele vai concluir. Eu digo: Deus não me colocou lá dentro daquela igreja por nada. Eu tenho certeza, mas eu tenho também uma certeza que é no tempo de Deus e é no tempo das pessoas tomarem a decisão.
A mensagem precisa ser pregado, a mensagem precisa ser levado, assim como João Batista levou. E eu disse hoje, quando eu estava estudando isso aqui, eu disse, Senhor, que Deus me ajuda, que a partir do momento que eu comece a dar um estudo, que eu começo a falar da tua palavra, as pessoas me perguntam o que elas precisam fazer. Porque a gente vê isso aqui no ministério de João Batista, a gente vê isso aqui no ministério dos apóstolos, quando Pedro pregou e as pessoas disseram assim, e agora o que nós fizemos? Qual foi a resposta? Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Meus irmãos, nós não temos outra mensagem para dar para o mundo, nós não temos outra mensagem para dar para o mundo que agoniza. Nós precisamos levar Cristo Jesus para aquelas pessoas. E eu fico pensando assim, quando a gente vai vendo isso aqui, quando a gente vai olhando isso aqui, meus irmãos, Bárbara, eu confesso que eu me preocupo com a nossa condição. Eu, falando para mim mesmo, eu me preocupo com a nossa condição, porque às vezes parece que nós esquecemos que a mensagem da igreja de Laodiceia não se aplica para o mundo lá fora, mas se aplica para a igreja de Deus. Porque às vezes parece que a gente não sente necessidade de mudança. Parece que às vezes a gente se sente confortável aqui nos bancos da igreja. Meus irmãos, quando a gente vai buscando mais profundamente na palavra de Deus, estas pessoas, elas sentiam a necessidade de Deus. Nós cantamos, hoje de manhã a gente canta, né, que o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Isso precisa ser uma realidade na minha vida. Meus irmãos, este livro aqui, Preparação para a Chuva Serôdia, nós sabemos que existe uma promessa de Deus, que assim como ele derramou a chuva temporã nos discípulos, ele disse, quando ele foi assunto o céu, ele disse para os discípulos assim, vocês ficam em Jerusalém, não saiam de lá. Até do alto vocês vão receber poder, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Decápolis, Samaria e até os confins da terra. E eu quero dizer, meus irmãos, lá naquele cenáculo tinha 120 pessoas lá dentro. E essas 120 pessoas, elas pregaram o evangelho em todo o mundo. E eu fico pensando assim, Deus tem uma igreja aqui na terra. Deus tem uma igreja inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em conhecimento. A toda superior, meus irmãos. E este livrinho aqui, falando da preparação da chuva serôdia, olha o que diz aqui. Deus usou um homem no deserto para despertar uma nação. E esse homem despertou essa nação, meus irmãos, que a gente viu que todas as pessoas, todo tipo de pessoas iam lá ouvir de João Batista. E diz que Deus usou esse homem. E aqui diz assim, em breve, sim, muito em breve, ele usará um remanescente fiel para comover e despertar o mundo todo. E eu te pergunto, como é que tu te sente com isso aqui? Eu me sinto e peço para Deus todos os dias, não me deixa de fora disso, por favor. Faça o que tiver que fazer na minha vida, mas não me deixa de fora disso, gente. E eu fico olhando assim e fico pensando, e ele diz que ele vai usar um remanescente para abalar o mundo inteiro, não uma nação, mas o mundo inteiro. E quando eu vejo, quando a palavra diz que nós somos espetáculo para o mundo, meus irmãos, eu quero dizer que nós somos o centro de todo o universo. Todo o universo está de olho em mim e em você. Eles olham cada passo que nós demos, cada decisão que nós temos. O objetivo deles é olhar tudo o que nós fizemos para ver que decisão nós vamos tomar. Não no sábado, todos os dias da minha vida, em qualquer lugar da minha vida. Isso me impressiona muito. E ele diz assim, se pretendemos estar entre os fiéis, devemos fazer agora rápidos preparativos. A experiência de João Batista representa o que deve ser a nossa. A experiência de João Batista precisa ser a nossa.
Para eu fazer o papel que João Batista fez, eu preciso ter a experiência que João Batista teve. E eu fico pensando, meus irmãos, o quanto que eu sinto necessidade de estar mais perto de Deus, de buscar mais de Deus, de reconhecer os meus pecados, confessar os meus pecados, abandonar os meus pecados. Porque Deus, Ele disse, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem faz isso é Deus, meus irmãos. Meus irmãos, isso não é uma mensagem que deve trazer, vamos dizer, desalento, mas tem que trazer esperança, como a gente pregou na escola sabatina hoje de manhã. Precisa trazer esperança, precisa nos levar a nos aproximar mais de Deus. E aqui ele diz assim, ó, todos escutavam como que encantados. Meus irmãos, todos escutavam como encantados. E eu fico olhando, eu falo assim, quando eu vou lá naquela igreja Adonai, eu fico olhando assim para eles. Parece que ninguém pisca dentro daquela igreja quando eu estou mostrando o estudo para eles. E isso me lembra isso aqui, ó. Isso me lembra isso aqui, ó. E diz assim, ó. E todos, mesmo os fariseus e os saduceus, os frios e impassíveis escarnecedores, saíram com escárnio silenciado e fulminados por uma profunda intuição de seus próprios pecados. Meus irmãos, quando eu vou na presença de Deus, verdadeiramente estudo a palavra e olho o caráter de Cristo, o caráter santo que Cristo pede para mim, eu não tenho como alcançar isso se Ele não fizer isso por mim. Mas eu peço para Ele. Eu peço para Ele, eu tenho que pedir, Senhor, me ajude a viver isso. Lembra de quarta-feira de Nicodemos? Nicodemos conhecia muito da lei, conhecia muito, ele era um mestre. E ele vai na presença de Jesus e Jesus só olha direto para ele e diz, Nicodemos, tu tem necessidade de nascer de novo. Tu ser uma nova criatura. Meus irmãos, e aqui diz assim que nós precisamos, porque diz que todos saíam com convicção do seu pecado. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, ouvir. Hoje de manhã o irmão Marcos falou lá atrás, e eu concordo plenamente com ele. Não adianta nós termos lições em cima de lições e estudo em cima de estudo. Se aquilo não fizer a diferença na minha vida, não adianta nada. Aí eu entro naquela classe que Jesus diz assim, este povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Esse povo ouve, mas eles não têm ouvido para ouvir. Jesus dizia para os fariseus, qual é a razão que vocês não compreendem a minha linguagem? Jesus dizia para os fariseus, Jesus diz assim, vocês não compreendem. Ele diz assim, ó, porque vocês não são de Cristo. Se vocês fossem de Cristo, vocês ouviam a minha voz e a minha palavra. É porque vocês são incapazes de ouvir elas. O que é incapaz de ouvir? Incapaz de viver ela. Mas pelo poder e pela graça de Deus, posso tudo naquele que me fortalece. Podemos viver isso sim por Cristo. Mas primeiro, eu preciso sentir a necessidade. Lembra? Jesus dizia, os sãos não precisam de médico. Quando que a gente vai no médico? Quando a gente sente que a gente tem uma coisa errada com a gente. Senão a gente não vai. Para que eu vou ir no médico? Eu estou bem. Eu só vou para Jesus quando eu ver e reconhecer verdadeiramente a minha condição de pecador e necessitado da graça de Cristo. E aqui ele diz assim, ó. Herodes, em seu palácio, ouviu a mensagem. O orgulhoso governador, endurecido pelo pecado, tremeu ao chamado para o arrependimento. E no fim ele ainda acabou mandando matar João Batista. Então a gente vai vendo isso, meus irmãos, e eu fico pensando, gente, Deus fala conosco. Deus fala conosco. A partir do momento que Deus fala conosco, a gente precisa tomar uma decisão. A decisão é nossa. O trabalho é do Espírito Santo, mas eu preciso decidir.
Toda vez que eu escuto uma mensagem que vem de Deus, eu preciso tomar uma decisão. E muitas vezes eu estou lendo, eu digo, Senhor, eu quero isso aqui para a minha vida. Eu não sei como é que tu vai fazer, mas eu quero isso aqui para a minha vida. E aqui diz assim, nessa época, exatamente antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, tem de ser feita uma obra como esta de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para subsistir no grande dia do Senhor. Meus irmãos, hoje de manhã foi falado, a lição falou de um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Só vai ficar em pé aqueles que forem sustentados pela mão do Todo-Poderoso. E eu costumo dizer, igreja, e eu digo primeiro isso para mim, Cristo vai ser naquele dia lá para mim o que Ele é hoje na minha vida. Se Ele hoje não for o primeiro na minha vida, Ele não será o primeiro naquele dia. Então hoje eu preciso fazer de Cristo o primeiro na minha vida. Eu preciso, meus irmãos, e isso é uma obra individual. O Senhor Jesus, Ele diz que quando Ele voltar, Ele vai ter um povo. Ele vai ter um povo. Ele sempre teve um pequeno povo. E Ele sempre terá. E eu peço todo dia para Ele que eu faça parte desse povo. Porque Ele já nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu, meus irmãos. Não foi tu que veio para Cristo. Nós fugimos de Cristo. Ele correu atrás de nós e corre o dia todo atrás de nós. Só que eu tenho que dar uma resposta para Ele. Sabe, meus irmãos, às vezes as pessoas dizem assim para mim, irmã Bárbara, tu vai lá pregar, mas é de noite. A irmã não deve sair sozinha, assim, de noite, para ir nos lugares longe. Eu digo, mas Deus me chama e Ele também vai comigo. Porque se Ele me chama, Ele vai comigo. Um dia eu fui pregar lá na igreja da Vila Brás, uma quarta de noite, e eu não sabia o tempo que o motorista ia levar daqui até lá. E quando eu fui olhando, que nós já estava perto, e eu fui olhando no meu celular, e era 7h15, eu pensei, meu Deus, eu vou chegar num lugar de noite que eu não conheço ninguém, e eu vou chegar lá e eu não, se a igreja não estiver aberta, misericórdia, o que vai ser comigo? E quando eu cheguei lá, era 7h20, e a igreja fechada. E eu cheguei e eu disse para o motorista assim, nossa, eu não sabia que eu ia chegar tão cedo. Eu disse para ele assim, ó, e agora a igreja está fechada. Ele se virou para trás e ele disse assim, ó, eu não vou deixar a senhora aqui sozinha enquanto que ninguém chegar aqui e abrir a igreja. Eu vou ficar aqui com a senhora. E eu me senti Deus me cuidando, eu senti Deus cumprindo as promessas deles com os filhos dele. Estou contigo todos os dias até o fim da história desse mundo. Eu não fui lá para fazer um passeio, não fui. E não tenho muita vontade dessas coisas. Eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus. E quando eu vou fazer a vontade de Deus, eu tenho certeza da promessa dele. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Meus irmãos, e aqui diz assim, ó. Deus chama homens que preparem um povo para subsistir no grande dia do Senhor. Meus irmãos, preparar um povo, preparar uma igreja. Eu costumo, esses dias, um irmão lá na minha igreja, ele disse assim, irmã Bárbara, quando a irmã vai lá na frente, eu já sei que vem um puxão de orelha. Eu disse, porque eu quero levar vocês todos junto comigo. E para ir junto comigo, nós temos que ver o que Deus está dizendo. Agora, se eu começar a agradar muito e dizer que está tudo muito bem, paz e segurança, eu já fico preocupado. Olha o que diz assim, ó. Sobre nós repousa a pesada responsabilidade de advertir o mundo de sua condenação eminente. O mundo, meus irmãos, está condenado. Por isso que Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, eu não vim condenar, eu vim salvar. Porque ele já está condenado. Mas cabe a mim e a você advertir o mundo. Pedindo para Deus, me dá sabedoria para fazer isso. Ontem, lá no meu trabalho, chegou 2 irmãs lá. Uma eu comecei a dar um estudo há 15 anos atrás, ela estudou um pouco e não quis mais.
e a outra não estudou. E as duas lá chorando com os problemas delas, né? Eu disse, pois é, né, noiva? Há 15 anos atrás o Senhor já tinha te chamado para tu estudar a palavra de Deus, para nós sabermos enfrentar e ficar em pé diante de um mundo que nós sabemos que o príncipe desse mundo aqui, nós sabemos quem é. Então, aí a irmã diz assim, eu quero fazer um estudo, vamos começar na segunda-feira, que Deus ajude, que ela não desista, porque Deus tem uma mensagem para todo aquele que quer ouvir, um porto seguro de segurança. Deus tem um lugar seguro para todos os seus filhos que quiserem ficar debaixo da proteção dele. Ele tem. Ele tem. E aqui diz assim, ó. Os obreiros de Deus precisam adquirir uma experiência muito mais profunda. Se lhes entregam tudo, ele operará poderosamente por eles. Meus irmãos, eu pergunto para mim, Senhor, será que eu já entreguei tudo para o Senhor? Eu nem sei se eu entreguei. Eu nem sei, meus irmãos. Porque quando a gente vê assim, quando nós entregarmos tudo verdadeiramente para Deus, pode ter certeza que algo extraordinário vai acontecer na nossa vida. Algo extraordinário vai acontecer na nossa vida, meus irmãos. E aqui eu estava olhando, isso aqui eu achei muito interessante, todos os textos é muito importante, porque tem uma preparação para nós. Jesus preparou os discípulos dele, Jesus preparou eles para quando Jesus não estivesse mais aqui, eles dessem seguimento à obra de Jesus. Nós não estamos aqui para ouvir uma mensagem e não aprender nada dela, não. Nós estamos aqui para aprender. E essa semana eu escutei um pastor falando e eu conversei até com o rádio que eu estava escutando. Eu disse, pastor, eu penso do mesmo jeito que é o Senhor. Eu escuto muitas vezes na igreja as pessoas dizendo assim, ó, a igreja é um hospital. Mas eu sempre tive na minha mente que eu não vejo nenhum texto da Bíblia falando, dando assim uma alegoria de um hospital. Eu vejo falando como um exército de pessoas. Paulo mesmo usa muito essa alegoria dizendo que nenhum soldado que se alista na obra do Senhor fica cuidando dos negócios deste mundo, mas ele está preocupado em satisfazer a vontade daquele que arregimentou ele. Nós fomos chamados para ser soldados de Cristo. Nós fomos chamados, sim. Precisamos de cura? Sim. E nisso a igreja é um hospital. Mas eu quero dizer uma coisa, igreja. Tem pessoas no hospital que nem querem ser curado. Por quê? Porque elas gostam de uma enfermeira lá cuidando delas, porque elas gostam lá que alguém está dando banho, elas gostam disso. Isso é próprio da natureza humana. Nós precisamos vir na igreja para sermos curados da enfermidade do pecado, mas nós precisamos sair como soldados de Cristo. E um soldado, meus irmãos, Jesus, ele fala muito sobre soldado. E eu penso assim, um soldado, ninguém leva um soldado para a guerra e diz vai para a guerra. Não, esses jovens são treinados, meus irmãos. E eles são treinados como? Eu tenho uma vizinha minha que mora nos fundos da minha casa e o filho dela estava no quartel. E ela, às vezes, levava as fardas dele lá para mim fazer uns ajustes, algumas coisas, né? E ela me contando assim, ela dizia assim para mim, irmã Bárbara, meu filho já passou o período dele, mas ele quis continuar na carreira militar, ele quis continuar. Mas ela disse para mim assim, irmã Bárbara, eu vou te contar umas coisas, mas não conta para ninguém. E agora eu vou contar para a igreja toda. Mas eu vou contar como uma ilustração. Ela diz assim para mim, Bárbara, ele chega em casa, as roupas dele eu tenho que lavar primeiro com lava-jato, porque tu não tem como lavar as roupas dele numa máquina. De tanto barro, de tanta coisa. Ela diz assim para mim, ó, na semana que ela me contou, ela diz assim para mim, e esta semana ele vai ter a prova mais difícil dele. É no final, ele ia se formar uma categoria, eu nem sei o quê. Aí ela diz, essa semana, eles vão ficar uma semana no mato, e dentro daquele mato vai ser soltada uma galinha. E esse vai ser o alimento deles. Esse vai ser o alimento deles. Ela diz para mim, ele chora muito.
Ele chora muito, ele diz, mãe, eu não sei se eu vou passar essa última prova. Eu não sei se eu vou passar, mãe, eu não sei se eu vou conseguir. E ela pegou e diz assim para mim, a irmã Bárbara, é muita judiaria. Ela diz, é muita, é muita. E por que que eles são preparados para isso? Para suportar. Gostei da palavra, é isso aí. Quando a pessoa, o soldado está numa guerra, eu fico pensando assim, numa guerra, tu não sabe se tu volta mais. E eu quero dizer, irmãos, numa guerra não tem sorveteria, não tem pizzaria, não tem cinema. Uma guerra é uma guerra. Não larga a tua arma. Não larga a tua arma, senão tu morre. Essa é a vida de um soldado. E eu fico pensando, por que que Deus reúne a igreja dele? Por que que Deus traz uma mensagem assim? Por que que Deus faz isso? Porque Deus é ruim? Não. Deus quer preparar a igreja dele para um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Deus quer preparar soldados. Deus não quer escravos. Deus quer soldados, meus irmãos. Um soldado, ele vai à frente da batalha. Ele não teme pela vida dele. Ele está preparado para defender o país dele. Aonde está a nossa pátria? No céu. Nós fomos chamados como representantes de Cristo aqui na terra, para representar o reino de Deus. Um reino diferenciado de tudo que esse mundo pode oferecer. É o reino de Deus. E eu e você fomos chamados para isso. Mas a palavra é bem clara. Os covardes, os mentirosos, os incrédulos não vão estar lá. Vocês perceberam que obra que Deus precisa fazer na nossa vida? Aí eu vou ter medo de sair, pegar um Uber e ir pregar em algum lugar que Deus me manda? Se eu tiver medo disso, meus irmãos, eu não estou preparado para nada. Se eu tiver medo disso, eu não estou preparado para nada. A minha vida precisa estar na mão do Senhor. Seja a vida ou seja a morte, está nas mãos do Senhor. Se morrer fazendo o trabalho de Deus, louvado seja Deus. Eu temo em morrer longe do Senhor. Mas perto dele não. Ele diz, não te preocupa, Bárbara, com aqueles que podem matar o corpo. Te preocupa antes com aquele que pode matar o corpo e levar a alma para o inferno. Ele diz, e se tu perder a vida, minha filha, por mim, eu te ressuscito loguinho aqui. Pode ter certeza disso. Meus irmãos, Deus quer a igreja dele diferente, meus irmãos. Mas para ela ser diferente, nós precisamos sentir a nossa necessidade. Lembra que Jesus disse? Tu nem sabe quem tu é. Tu não sabe quem tu é. E Jesus não está dizendo isso ofensivo. Ele está dizendo com amor. Ele diz, eu aconselho que de mim tu compre o ouro refinado pelo fogo, que é a fé e o amor que nós não temos. Meus irmãos, o amor que precisa mover nós é o amor de Cristo pela humanidade. Eu tenho pedido todo dia para Ele. E Ele diz que o amor de Deus, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. Mas eu tenho que pedir isso para Deus. Isso não brota da terra, isso não brota de mim. Isso precisa ser vindo lá do alto. Pedir e dar-se-vos-á. Às vezes nós pedimos muita coisa para Cristo, mas eu digo, meus irmãos, que muitas vezes, infelizmente, os nossos pedidos são aqui para a terra. Eu peço para Deus me curar, eu peço para Deus cuidar do meu casamento, cuidar da minha família, cuidar do meu emprego, arrumar um emprego, arrumar isso, arrumar aquilo. Gente, isso, nada disso é errado, pode pedir para Deus. Mas o que é mais importante? A nossa vida é eterna. Senhor, me prepara para o teu reino. Me prepara, Senhor, para o teu reino. E olha o que é que diz aqui. Intenso fervor deve agora tomar posse de nós. Esta é a hora de maior perigo. Meus irmãos, é a hora de maior perigo. Eu sempre digo assim, ó, Satanás está um cão furioso, mas ele só pode ter poder na minha vida o que eu der para ele. Ele só tem poder na minha vida o que eu der para ele, e Deus também. Os dois trabalham sobre legalidade. O que eu dou para um, eu não posso dar para outro. Por isso que Jesus disse, quem não é comigo, é contra mim.
Quem comigo não ajunta, espalha. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. E olha o que está escrito aqui. A maior necessidade da igreja remanescente não é de mais membros, mais pregadores, mais dinheiro, mais facilidade. A maior necessidade da igreja hoje em dia é de homens e mulheres completos do Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa maior necessidade é da presença do Espírito Santo. A nossa maior necessidade, a minha, a tua, a dos pastores, seja lá quem for, é da presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente pede, mas a gente não recebe. Mas Deus diz que Ele está mais desejoso de dar o Espírito Santo para nós do que os pais das boas dádivas aos vossos filhos. Eu sei que todos os pais é assim, porque eu sou assim. Eu gosto de dar coisa para os meus filhos. Eu não meço esforço para fazer coisa para os meus filhos. E Deus diz que Ele está mais desejoso de dar o Espírito Santo. Por que Ele não dá? Por que nós não recebemos? Porque há condições para nós receber. Confissão e abandono de pecado. Vocês imaginaram um orgulhoso recebendo poder? Vocês pararam para pensar um egoísta recebendo poder? Eu, às vezes, fico pensando, quando a gente prega o evangelho, eu fico pensando, imagina se eu tivesse o poder. Eu ia fazer todo mundo adorar a Deus. Coisa que nem Deus não faz. Mas eu ia fazer. Então, vocês já pararam para pensar o que seria o poder se Deus nos desse? Deus só vai dar o poder para aqueles que reconhecerem que depende de Deus e que confessaram a sua miséria e o seu pecado. E não pensa, igreja, que eu sou diferente de vocês. Não pensa, não sou. Eu sou da mesma linhagem, pecadora. Mas só Deus sabe como eu tenho chorado pelas minhas quedas, pelos meus pecados, pelo que ainda eu estou lutando com Deus e lutando seriamente com Deus e clamando a Deus. Me purifica disso. Porque enquanto isso estiver na minha vida, eu não posso receber o teu poder, porque seria uma desgraça na minha vida. Mas eu tenho certeza absoluta, porque Deus é fiel e Ele diz, pede e eu vou te dar. Quando eu pedir um coração puro, e outra coisa, igreja, a confissão de pecados, eu preciso dizer o pecado para Deus. Isso a gente não faz na igreja. Para isso é aquela oração que Jesus mandou eu entrar lá no quarto e ainda fechar a porta. Mas eu preciso dizer, Senhor, eu tenho isso na minha vida. Eu tenho isso na minha vida, chamar o pecado pelo nome, dizer para Deus. Porque quando o Senhor Jesus chegou lá no Éden, Ele perguntou a Adão, onde é que tu estás? Como se Deus não soubesse onde é que Adão estava. Deus queria que Adão soubesse aonde ele estava. Deus quer que eu sei qual é a minha condição. E aí eu peço perdão para isso. Eu digo, Senhor, isso está na minha vida e eu preciso ser purificada disso. E eu tenho certeza que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de toda injustiça. Nós não podemos nos conformar em ser membro de igreja. Nós precisamos nos conformar em ser pessoas transformadas pelo poder de Deus. É isso que o Senhor traz para nós hoje. É isso que o Senhor está trazendo nesses últimos dias. Pelo poder do Espírito Santo, nós vamos fazer maravilhas no nome do Senhor. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E o poder está prometido para a igreja. E Deus vai derramar. Deus vai derramar, porque Ele prometeu. Ele vai derramar. Meus irmãos, faça uma reflexão. Seja sincero com a tua própria alma. Faça uma reflexão da tua vida. Pergunta para Deus se tu tem guardado o santo sábado como Deus pede. Pergunta para Deus. A palavra diz que precisa haver uma reforma dentro do povo de Deus sobre a guarda do sábado. A palavra diz. Eu digo, Senhor, me ensina a guardar o sábado. Eu não sei guardar o sábado. Me ensina, por favor. E eu penso assim, imagina um filhinho pedindo para o pai, pai, me ensina a fazer isso. Vocês acham que Deus vai dizer assim? Eu vou pensar. O maior desejo de Deus é nos ensinar. O maior desejo de Deus é ver nós vitoriosos e felizes nele.
Pensa nessa mensagem. Pede para Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar naquilo que Deus falou, pensar naquilo que Ele falou. Meus irmãos, a mensagem de Deus para mim e para você, eu não tenho dúvida que é essa aqui, porque é a maior necessidade. E se Deus diz que é a maior necessidade, quem sou eu para dizer que essa não é a minha necessidade? É sim. É sim. Se eu tivesse cheia do Espírito Santo, como João Batista, eu creio que todos iam chegar aqui e perguntar para mim o que eu devo fazer sobre esse pecado. E eu diria o que é. Mas eu estou pedindo para Deus. Eu estou clamando a Deus. Eu estou pedindo para Deus. Porque senão eu sei que por mim mesma eu não vou ficar em pé. Eu não vou ficar. Porque eu não tenho como me sustentar diante das adversidades que todos nós vamos passar. Meus irmãos, eu não vou colocar o louvor. Porque já passou uns minutinhos. Nós vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez, Pai, o Senhor falou com o teu povo. Muitas vezes, Pai, nós temos uma compreensão errada, Pai. Nós achamos que quando nós nos batizamos, ficou tudo resolvido. Não é verdade, Pai. O processo da nossa salvação pode se caracterizar por 3 etapas. No nosso batismo, o Senhor nos livrou da condenação do pecado. Hoje, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E quando Jesus vier, nós seremos salvos da presença do pecado. Mas até lá, Pai, todos os dias nós vamos ter que lutar contra a nossa natureza. Todos os dias nós vamos ter que pedir o batismo do Espírito Santo, Pai. Coloca essa necessidade na nossa vida, Pai. O Senhor não quer que os seus filhos rastejam. O Senhor quer que seus filhos sejam soldados. Por favor, Pai querido, o Senhor não se agrada da sua igreja morna, Pai. O Senhor quer uma igreja triunfante, uma igreja vibrante, uma igreja que sabe quem é o capitão dessa igreja, Pai. E às vezes nós perdemos de vista quem é o Senhor, quem é o Criador, quem é aquele que formou todo o universo e mantém todo o universo, quem é Ele? É o Senhor da glória. É o mesmo Deus que nos chamou, é o mesmo Deus que se fez homem e veio morrer aqui. É o mesmo Deus que assumiu por toda a eternidade uma natureza humana. É o mesmo Deus que é o nosso irmão mais velho que está lá no céu. Nós temos um representante humano lá no céu. Louvado seja o teu santo nome, Pai, por nos dar entendimento sobre isso. Não há razão para nós vivermos atemorizados. Há razão para nós vivermos alegre, mesmo em meio às dificuldades. Cantamos um louvor. Te louvarei, não importa a circunstância. O único lugar que nós vamos louvar ao Senhor, no meio da dor e do sofrimento, é este mundo aqui. Porque lá na eternidade, nós vamos te louvar. Mas sem tribulação, sem dor e sem sofrimento, Pai. Ajude-nós a aproveitar as oportunidades e render louvores a Ti. Eu te peço, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Esta é a nossa maior necessidade, Pai. Como nós lemos, não é de mais membros, não é de mais igrejas, não é de mais pregadores, é de mais pessoas consagradas a Deus. E que nós possamos ser essas pessoas. Eu peço, Pai, que essa igreja aqui nesse bairro, que ela possa fazer a diferença, Pai. Além de atender as necessidades básicas das pessoas, que elas possam atender a maior necessidade, que é a ausência de Cristo. Eu peço, Pai, já te agradeço e faço essa oração com a assinatura de Jesus. Amém.